coisa é aquela, cara? Olha ali! O povo americano tem o direito de saber sobre tecnologias de origens desconhecidas, inteligência não humana e fenômenos inexplicáveis. Este objeto estava voando a 41 mil quilômetros por hora. Os objetos que estão sendo avistados por pilotos comerciais estão realizando manobras que são inexplicáveis devido ao nosso atual entendimento de nossa tecnologia e capacidades como país. E o mesmo se aplica para o setor militar. Sim, eu concordo com isso. Não temos nada que possa parar no meio do ar e seguir em outra direção. Nem temos nada que possa, como em nossa situação, descer do espaço, ficar parado por 3 horas e depois subir de volta. Há 10 mil anos, eles nos cuidam com um propósito claro. Garantir que a humanidade e as civilizações próximas da nossa alcancem o que chamam de apoteose. Mas nem pense em cruzar o caminho desses seres, pois eles não dão a mínima para a individualidade e o bem-estar humano. Em várias partes do mundo, quando o assunto é OVNIs, tanto o governo quanto outros setores têm usado práticas como manipulação, distorção e ocultação de informações. Isso levanta algumas perguntas importantes. Por que eles fazem isso? O que está por trás dessas ações? Recentemente, o Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos convocou uma audiência para tentar responder essas questões. Isso aconteceu depois que o Pentágono divulgou um relatório preliminar sobre UAPs, que corresponde a objetos voadores não identificados, em junho de 2021. Essa audiência teve como objetivo ouvir especialistas e autoridades para discutir um programa secreto do Pentágono chamado AATIP, que funcionou entre 2007 e 2012 e teve como foco o estudo de OVNIs. Esse programa foi revelado em 2017 por Luiz Elizondo, que era diretor do programa na época. Eu não estou dizendo a você que isso não parece maluco. O que estou dizendo é real. A questão é o que e quais são suas intenções, quais são suas capacidades. Imagine uma tecnologia que pode alcançar de 600 a 700 forças G, que pode voar a mais de 20 mil quilômetros por hora, que pode escapar do radar e que pode voar através do ar, da água e possivelmente do espaço. A propósito, não possui sinais óbvios de propulsão, não tem asas e nem superfícies de controle, e ainda assim pode desafiar os efeitos naturais da gravidade da Terra. E isso é exatamente o que estamos vendo. Como parte desses esforços, Elizondo divulgou 3 vídeos de OVNIs capturados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. A divulgação desses vídeos e do programa teve um grande impacto na mídia e na opinião pública, com o Pentágono oficialmente confirmando que as imagens eram autênticas e que o programa existiu mesmo. Toda essa repercussão levou a uma audiência pública sobre o assunto, que aconteceu na quarta-feira, 26 de julho de 2023. Neste momento, gostaria de apresentar nossas testemunhas. A primeira testemunha é o Tenente Ryan Graves, diretor executivo da Americans for Safe Aerospace, além de ex-piloto de F-18 da Marinha dos Estados Unidos, com sua própria experiência em UAPs. A próxima testemunha é David Grush, ex-oficial sênior de inteligência do National Geospatial Intelligence Agency e assessor técnico sênior em questões relacionadas a UAPs. Por fim, temos o comandante David Fravor, líder de esquadrão aposentado da Marinha, que atuou como piloto aviador por 18 anos e teve sua própria experiência com UAPs, conhecida como o evento Tic-Tac. Estou ansioso para ouvir todos os 3 hoje. De acordo com a regra 9G do comitê, peço que as testemunhas fiquem de pé e levantem suas mãos direitas. Um dos depoentes, que também estava na lista e saiu de última hora, foi o John Ratcliffe, ex-diretor de inteligência nacional do governo Trump, que havia anunciado em março que o relatório sobre o UAP seria divulgado em junho e que continha informações surpreendentes. Segundo fontes anônimas, Ratcliffe teria sido retirado da lista por pressão política, já que ele é um aliado próximo de Trump. E o USS Nimitz, o encontro entre caças da Marinha dos Estados Unidos e um misterioso objeto no meio do oceano. Na história recente dos OVNIs, há vários casos famosos e controversos de UAPs. Alguns deles ganharam destaque na mídia, como o caso de Varginha que já falamos aqui. Além de Varginha, temos o incidente de Roswell e a Operação Prato, que serão discutidos aqui em breve.
Mas desses, o incidente do USS Nimitz é considerado um dos casos mais bem documentados e testemunhados. Esse incidente ficou conhecido em 2017, quando Elizondo trouxe o caso à tona. Em novembro de 2004, enquanto o porta-aviões USS Nimitz e o cruzador USS Princeton realizavam um exercício de treinamento no Oceano Pacífico, a aproximadamente 160 quilômetros da costa da Califórnia, algo muito curioso aconteceu. Os operadores de radar a bordo do USS Princeton detectaram vários objetos voadores desconhecidos, que se moviam a velocidades surpreendentes e faziam manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Kevin Day, o operador de radar do USS Princeton, foi o primeiro a avistar esses objetos. Ele percebeu que eles apareciam e desapareciam no radar e se moviam de maneira errática, mudando rapidamente de altitude e direção. Ele estimou que um desses objetos tinha cerca de 12 metros de comprimento e voava a mais de 2.400 km por hora, uma velocidade muito superior à dos caças presentes no porta-avião da missão, que atingem até 1.915 km por hora. Day também notou que o objeto parecia estar se aproximando do porta-aviões, o que representava uma possível ameaça real e iminente. Diante dessa situação, ele solicitou ao comandante a autorização para enviar caças para investigar esses objetos. Comandante, ameaça detectada à frente em direção ao porta-aviões. Solicito permissão imediata para interceptá-los. Autorizado. Mantenha a distância segura e tome todas as precauções necessárias. Prontamente, o comandante autorizou o envio de 2 caças FA-18 Hornet, pilotados pelo comandante David Fravor e pela tenente Alex Dietrich. Eles decolaram do USS Nimitz e seguiram as instruções do operador de radar para chegar à localização dos objetos. Eu era a piloto júnior, tentando acompanhar o piloto sênior na aeronave líder. Quando os caças chegaram ao local, não detectaram nada no radar, mas notaram uma perturbação da superfície do oceano, como se algo estivesse submerso. Foi então que avistaram um objeto branco, liso e sem asas, janelas ou motores, que lembravam tic-tac, deslizando sobre a água com movimentos bruscos e imprevisíveis. Ele estava apenas se movendo acima da área de água. É como deixar seu telefone cair e meio que ricochetear no balcão e depois ricochetear em outra coisa. Era como se não houvesse movimento previsível algum. Então, David decidiu se aproximar do objeto para identificá-lo melhor. Mas assim que se aproximou, o objeto pareceu reagir à sua presença e começou a se afastar. Neste momento, os pilotos receberam ordem para interceptar o objeto. Então, David iniciou a manobra, mas o objeto acelerou de forma impressionante e desapareceu em questão de segundos. Em seguida, o operador de radar informou aos pilotos que o objeto tinha reaparecido a cerca de 100 km de distância. Os pilotos ficaram surpresos com a rapidez e a distância que o objeto conseguiu percorrer sem ser detectado pelo radar. Ao perder contato visual com o objeto, ambos os caças estavam com pouco combustível e tiveram que retornar ao USS Nimitz. Após o retorno da equipe, eles compartilharam suas observações e o tenente-comandante Chad Underwood decidiu tentar investigar o objeto novamente. Então, mais 2 caças FA-18 Hornet partiram para o local onde o objeto estava naquele momento, dessa vez pilotados pelo Underwood e pelo tenente Ryan Graves. Usando o radar e o sistema infravermelho de seu caça, Underwood localizou o objeto e conseguiu gravar um vídeo dele. Embora a mídia tenha divulgado 3 vídeos relatando o incidente, apenas um faz parte do acontecimento com o USS Nimitz. Os outros 2 foram gravados entre 2014 e 2015 pelos pilotos de caça do USS Theodore Roosevelt, que também estava operando na costa leste dos Estados Unidos, assunto este que será abordado em outra oportunidade.
Ele também notou que o objeto parecia estar cercado por uma espécie de aura que distorcia a imagem infravermelha. Quando ele tentou travar o radar, parecia que aquilo estava evitando ou interferindo com o sinal. Underwood perseguiu o objeto por aproximadamente 5 minutos até que ele ficou fora de alcance. Esse encontro, capturado pela câmera infravermelha do caça, que registrou a imagem do OVNI com formato de tic-tac, foi mantido em segredo por anos até ser vazado por Luiz Elizondo. O relatório preliminar sobre o UAP, feito pelo escritório do Diretor Nacional de Inteligência, em colaboração com o Departamento de Defesa e outras agências de inteligência militar, reconhece que os fenômenos observados pelos militares são reais e inexplicáveis, mas não confirma nem nega a possibilidade de serem de origem extraterrestre. Eu vou apenas especular, Ben, porque eu não sei, mas acho que estão aqui há muito tempo. Com a tecnologia moderna dos porta-aviões, eu acho que finalmente conseguimos a capacidade para ver essas coisas. Se eles fossem hostis, eu não poderia ter feito nada. Temos um sistema que registra todas as comunicações externas em um disco óptico. Eles levaram as comunicações. Todos os dados de voz foram levados. Pareciam ser oficiais da Força Aérea. Eles tinham autorizações ultra secretas. Eles pegaram muita coisa. Não dá para negar que esses objetos têm comportamentos impossíveis, mas é curioso notar o detalhe sobre o interesse no USS Nimitz, especialmente quando vemos o levantamento de registros de OVNIs pelo mundo feito pela equipe do ESRI até 2014. Perceba que 90% desses encontros estão focados nos Estados Unidos, 5% na Europa e 5% restantes no resto do mundo. A CIA e os UAPs, os segredos por trás dos seres e sua tecnologia, e o choque na sociedade. Além das investigações realizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos, outras agências e setores também conduzem suas próprias investigações sobre UAPs. No entanto, um grande problema é que esses grupos não se comunicam entre si, o que pode levar a informações valiosas sobre esses fenômenos serem mantidas em segredos por diferentes entidades. Um exemplo disso vem da Agência Central de Inteligência, a CIA, que teve um papel significativo na coleta e análise de informações sobre OVNIs durante a Guerra Fria. Naquela época, a CIA queria saber se esses objetos misteriosos poderiam ser armas ou espiões soviéticos, ou se poderiam ser usados para fins de propaganda ou desinformação. Além disso, a CIA estava preocupada com o impacto psicológico e social desses seres na população americana. Eles também tinham receios de que esses objetos desconhecidos pudessem distrair ou confundir as defesas aéreas dos Estados Unidos. A agência produziu vários relatórios e estudos, alguns dos quais foram divulgados ao público em 2016. No entanto, como aconteceu com a Força Aérea dos Estados Unidos, há suspeitas de que a CIA possa ter ocultado ou manipulado algumas informações sobre UAPs e talvez tenha continuado a investigar o fenômeno mesmo após o fim dos projetos oficiais. Isso levanta a questão do porquê esses governos estariam guardando esses artefatos. Seriam essas descobertas tão impactantes a ponto de necessitarem serem mantidas em segredo da população? De acordo com depoimentos recentes de pessoas de alta patente e confiança do governo americano, como David Grush, existe a alegação de que o governo americano está interessado em estudar e tentar reproduzir a tecnologia avançada desses objetos, pois eles têm habilidades superiores às das aeronaves humanas, como velocidade, manobrabilidade, invisibilidade e antigravidade. Essa tecnologia poderia ser usada em várias áreas, como fins militares, científicos ou comerciais, proporcionando ao governo uma vantagem estratégica sobre seus adversários ou concorrentes. Sr. Grush, talvez eu já tenha perguntado isso antes, mas quero ter certeza. Você tem algum conhecimento pessoal sobre alguém que possivelmente tenha se ferido trabalhando na engenharia reversa legada desses OVNIs? Certo. Como eles se feriram?
Foi algo como uma situação radioativa ou algo que não entendemos? Já ouvi pessoas falando sobre incidentes do tipo Síndrome de Havana. Qual é a sua lembrança sobre isso? Não posso entrar em detalhes específicos, mas você pode imaginar que ao lidar com o desconhecido, há muitas possibilidades para as quais você não pode se preparar totalmente. A declaração mais surpreendente é a de que governos estão preocupados em causar pânico ou confusão na população, devido à imensa magnitude que esses artefatos e civilizações desconhecidas envolvem. Revelações tão impactantes podem ter implicações profundas nas esferas sociais, culturais, religiosas e políticas, podendo abalar as crenças e valores das pessoas, gerar conflitos ou desordem social e até mesmo questionar a autoridade ou a legitimidade do próprio governo. Mas infelizmente para esses governos, eles não são os únicos que estão se deparando com situações surpreendentes. A busca por tecnologias extraterrestres perdidas no fundo dos mares. Em uma noite de novembro de 2014, o céu estava limpo e estrelado, quando um sensor do governo dos Estados Unidos, instalado em um satélite em órbita da Terra, detectou um objeto brilhante e rápido cruzando o espaço. Os dados sobre a velocidade, trajetória e composição desse objeto foram enviados para uma estação terrestre, onde um analista de inteligência recebeu o alerta. Para sua surpresa, ele percebeu que o objeto não era um simples meteoro, mas sim um objeto interestelar vindo de fora do nosso sistema solar. Além disso, ele notou que o objeto tinha uma forma irregular e uma superfície metálica que refletia a luz do Sol. Essa descoberta o levou a pensar se poderia ser tecnologia desconhecida, como uma sonda ou fragmento de alguma nave espacial. Para obter mais ideias sobre o que poderia ser isso, o analista compartilhou os dados com o renomado astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard. O físico, que é especialista em buracos negros, cosmologia e vida extraterrestre, recebeu os dados e decidiu analisá-los com cuidado. Com tamanho estimado em 10 metros de comprimento e pesando cerca de 500 quilos, o levou a cogitar a possibilidade de conter tecnologia extraterrestre como uma sonda descartável ou parte de uma nave espacial. Motivado, Loeb escreveu um artigo científico sobre essa ideia e o publicou em uma revista científica em 2019. No artigo, além de supor que o objeto realmente tinha origem em outro sistema estelar, ele alegou que sua velocidade e trajetória eram tão incomuns que sugeria que ele não era governado apenas pela gravidade. Essa publicação causou grande repercussão na comunidade científica e na mídia, com muitos cientistas elogiando sua coragem, mas alguns também criticando a falta de evidências sólidas e a especulação excessiva presente na pesquisa. Na busca para tentar provar sua teoria, Loeb lançou o projeto Galileu, uma iniciativa científica financiada por doações privadas que tem como objetivo buscar evidências de tecnologia extraterrestre no espaço e na Terra. Um dos focos do projeto foi recuperar esses restos do objeto interestelar que caíram no Oceano Pacífico a cerca de 85 quilômetros da costa da Papua Nova Guiné. Para isso, a equipe de Avi Loeb usou um sonar de alta resolução para mapear o leito oceânico na região onde o objeto se desintegrou. E para surpresa de todos, o sonar detectou várias anomalias magnéticas no fundo do mar que indicavam a presença de objetos metálicos. Em novembro de 2021, o projeto Galileu enviou um submarino robótico para coletar algumas amostras desses objetos metálicos no fundo do mar. Eles encontraram algumas microesferas metálicas que continham uma proporção química incomum que não são encontradas na Terra, como altas concentrações de níquel e cobalto. A baixa concentração desses elementos na Terra é porque esses elementos têm uma afinidade muito alta com o ferro. Durante a formação do planeta, eles migraram para o núcleo, resultando na escassez desses elementos na crosta. Eles também encontraram alguns fragmentos de aço e fios de manganês e platina. Ao levar as amostras para um laboratório na Universidade de Harvard, onde os analisaram com vários instrumentos. Com base nos dados do governo dos Estados Unidos, inferimos que a resistência material desse meteorito era maior do que todas as rochas espaciais catalogadas pela NASA ao longo da última década, incluindo meteoritos de ferro. A questão é, do que era feito esse meteorito?
Talvez ele tenha se formado em um ambiente natural diferente de um sistema planetário como o Sistema Solar. Mas também é possível que tenha origem tecnológica, como uma espaçonave similar à Voyager. Imagine a Voyager daqui a 1 bilhão de anos, viajando pelo espaço interestelar e colidindo com um planeta queimando na atmosfera do planeta e se transformando em um meteoro. Essa é uma possibilidade. Esse objeto estava se movendo mais rápido que 95% de todas as estrelas nas proximidades do Sol. E por isso decidimos investigar quaisquer resquícios da explosão do meteorito. E o encontramos. Agora, estamos planejando analisá-lo na Universidade de Harvard para descobrir do que era feito. Os resultados mostraram que as esferas tinham uma estrutura cristalina e complexa, o que indicava um processo de fabricação avançado. Além disso, as esferas emitiam um sinal eletromagnético fraco que sugeria algum tipo de função ou propósito. Uma explicação possível dada por Loeb é que os objetos metálicos encontrados no fundo do mar podem ser partes de algum equipamento extraterrestre que caiu ou foi deixado no oceano há muito tempo. Esses artefatos podem ter sido sensores, transmissores ou baterias usadas para monitorar ou se comunicar com alguma nave ou sonda. Ele sugere que talvez sejam restos de missões exploratórias ou científicas realizadas por uma civilização extraterrestre no passado. Agora, o Projeto Galileu está fazendo mais expedições submarinas para buscar mais desses artefatos no fundo do mar e tentar decifrar os sinais emitidos pelas esferas. Essas expedições continuarão até o final de 2024. Durante as pesquisas que fiz sobre o assunto para criar esse material, me deparei com um relato anônimo publicado no Reddit por alguém que alega ser biólogo molecular e ter trabalhado secretamente para um programa do governo americano por 10 anos, estudando corpos de seres extraterrestres que supostamente sofreram acidentes na Terra ao longo das décadas. Os olhos têm um filme protetor semi-transparente, que quando removido, revela olhos grandes e 3 vezes maiores que os humanos, sem pálpebras. A cor da íris é cinza pálido, e a pupila é grande e preta. A lente é mais redonda que a humana e permite ver um espectro mais amplo de cores. Esse relato também impressionou pessoas que trabalham na mesma área e que têm décadas de experiência, pois foi escrito de forma bastante técnica e extremamente precisa, descrevendo a anatomia e a composição desses seres. Segundo a maioria dos especialistas, o que foi apresentado ali é impossível de ter sido escrito por alguém que não tenha pelo menos 15 anos de convivência intensa na área. E os detalhes que ele relata assustadoramente se relacionam com muitos eventos descritos em casos muito conhecidos, como mutilações de animais, as descrições de odores e as aparências relatadas por muitas testemunhas. Mas surpreendentemente, esse usuário foi rapidamente banido da plataforma pelo próprio Reddit. E a pergunta é, por qual motivo? Essa pessoa afirma ter passado por um extenso treinamento antes de iniciar seus trabalhos secretos, no qual leu diversos documentos sobre esses seres, e um desses documentos chamou a sua atenção, pois relatava que eles tiveram contato com uma dessas criaturas vivas e estabeleceram uma comunicação com ela. Embora o relato seja muito detalhado e técnico, com ajuda conseguimos simplificar e colocar algumas comparações à anatomia humana, tornando mais fácil para pessoas leigas entenderem. Como ele é longo e esses especiais exigem um trabalho violentamente grande para serem feitos, é bem provável que eu tenha passado a noite trabalhando nele e ainda esteja neste exato momento. Por isso, eu pretendo publicá-lo separadamente hoje à noite, entre as 7 e as 10 da noite no horário de Brasília. Claro, se tudo der certo. Mas caso dê errado, no máximo amanhã que é sábado, ao decorrer do dia ele estará no ar. Então até breve e nos vemos já já.